Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma exposição aqui da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje nós vamos desvendar ou estudar aquela famosa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó. Veremos também sobre a cura do oficial de Herodes Antipas, provavelmente, é o que nós veremos hoje no capítulo 4 do Evangelho de João. Então seja muito bem-vindo. Para quem acompanha ao vivo, nós estamos ao vivo, hoje, excepcionalmente hoje não está sendo no domingo, mas numa terça-feira à noite, porque no último domingo ficou muito corrido, não consegui preparar a exposição, a aula, mas estamos ao vivo para aqueles que já estão com a gente aí, ó, tem um monte de gente já chegando sempre junto. Se você está assistindo depois essa aula gravada, não tem problema, deixe seu comentário aí, fale como que você tem sido abençoado por essas exposições. Se você chegou agora na Escola do Discípulo, nós somos uma escola bíblica online. Na verdade, somos aqui da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, temos a nossa escola presencial também, a nossa escola bíblica, mas aqui nós focamos no YouTube pela internet. Estamos com esse objetivo de expor a Bíblia inteira, capítulo por capítulo. Já temos diversos livros, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e agora nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulo por capítulo, e hoje nós estudaremos e veremos o capítulo 4, tá joia? Antes de tudo, gostaria de orar. Tem um tempo de oração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos transforma e nos constrange, e por meio da Tua palavra nós podemos conhecer do Senhor e o que o Senhor deseja para nós. Revele-nos, Deus, do Senhor mesmo, por meio das Escrituras. Abra os nossos corações, que Teu Espírito Santo, Senhor, transforme vidas durante essa aula, durante essa exposição. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aí, ó, como sempre, tem um pessoal aí, né? O Alfredo, de Moçambique. Que bom, Alfredo. Que Deus abençoe sua vida, que está assistindo aí de Moçambique. Rio de Janeiro, lá do Cabo Frio, Campinas, Curitiba, Uberlândia. É sempre bom ter vocês com a gente. Fiquem à vontade para fazer os comentários, as perguntas. No final eu lerei as perguntas, tá joia? Tá tudo tranquilo? Vamos começar então? Abra sua Bíblia, acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 4. Vamos continuar exatamente de onde paramos na semana passada. Mas, antes de entrar no texto em si, é importante voltarmos no passado. É importante nós voltarmos no Antigo Testamento para entender o contexto desta cena. Nós não conseguimos entender plenamente o que é que acontece nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana se nós não entendermos o contexto e o passado. Se você já acompanhou aqui na Escola do Discípulo nosso panorama do Antigo Testamento e também a nossa exposição de 2 Samuel, tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel, você já viu um pouco disso, mas vale a pena a gente revisitar o que aconteceu. Quando Salomão morre, depois tivemos a monarquia de Saul, depois Davi, depois de Davi nós tivemos Salomão. Quando Salomão morre, o reino de Israel se divide oficialmente em dois. Já era dividido desde a época de Davi. Davi era rei de dois reinos, né? Israel e Judá, nós temos isso claro lá na Bíblia. Mas depois da morte de Salomão, o reino finalmente se divide de vez. Essa divisão acontece em 932 a.C. Coloquei um mapa para que vocês possam ver. A partir de Salomão, depois da morte de Salomão, nós temos dois reinos. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Roboão ficou como rei do reino de Judá, filho de Davi, de Salomão, e Jeroboão, que era um general de Salomão, fica como rei do reino de Israel. Os reinos se dividem e assim permanecem divididos. Por que isso é importante para a nossa exposição de hoje? Vocês vão entender. Logo depois que a monarquia foi dividida em dois reinos, o templo se encontrava em Jerusalém. O templo que Salomão construiu, que é o substituto do tabernáculo, estava em Jerusalém. Quando o reino se divide em dois, os israelitas do norte, os habitantes de Israel no norte, os líderes, né, principalmente, não queriam que as pessoas peregrinassem ao sul para ir ao templo em Jerusalém.
não podia, né? Não queremos que o nosso povo vá até Jerusalém para adorar a Deus. Por isso, eles constroem um outro santuário na região de Samaria, e ali eles prestam seu culto a Javé. Isso é algo que foi rejeitado por Deus. Na verdade, nenhum rei de Israel foi bom aos olhos do Senhor, mas já começa essa divisão nesse tempo. Os de Israel adoram ao Senhor na região de Samaria e os de Judá adoram ao Senhor em Jerusalém. Isso é muito importante para a nossa história. Depois, lá no ano de 722 a.C., o reino de Israel é destruído pelo Império da Assíria. Lembrem da nossa história, se você já assistiu o Panorama do Antigo Testamento. Em 722, o reino de Israel é destruído pelo Império da Assíria e Israel deixa de existir. A Assíria espalha os habitantes de Israel, os pobres acabam ficando na terra, e aí os israelitas acabam se mesclando com diversos outros povos e outras culturas. A partir daí, os judaítas, que eram os habitantes do reino de Judá, já não tinham bons olhos para os habitantes que estavam na antiga Israel. Eles se misturaram, se mesclaram, já não eram puros. E tinha um outro problema: eles adoravam a Javé em Samaria, no Monte Gerizim, como nós veremos. Eles tinham um templo ali que eles adoravam ao Senhor. Portanto, a região de Samaria, que depois viriam a ser conhecidos como os samaritanos, eles não eram considerados corretos aos olhos dos judaítas e logo depois dos judeus. Por isso nós vamos ter um grande conflito entre os judeus e entre os samaritanos. Os judeus adoram o Senhor em Jerusalém, no templo. Os samaritanos adoram o Senhor no Monte Gerizim. Eles tinham um templo também que depois foi destruído. Mas é interessante falar um pouco sobre os samaritanos, porque começou a ter uma divergência muito grande dos judeus. O Greg Kenner, no comentário histórico-cultural da Bíblia, ele fala o seguinte: olha, os samaritanos adoravam o Deus de Israel com grande devoção, praticavam a circuncisão e guardavam o sábado. Entretanto, de acordo com o que fontes posteriores podem indicar, eles só aceitavam o Pentateuco, rejeitando como apóstata a história subsequente de Israel. Para os samaritanos, o verdadeiro lugar de adoração a Deus era o Monte Gerizim, que parece em sua versão dos 10 Mandamentos, em lugar do Monte Sinai. Olha que interessante essa troca, né? Eles rejeitavam o templo de Jerusalém. Esse é o grande conflito. Desde a divisão da monarquia, lembram? Isso vem acontecendo e agora o povo não adora, pelo menos os samaritanos, os antigos habitantes do reino de Israel, não adoram o Senhor em Jerusalém. Na Páscoa eles não vão para Jerusalém, eles adoram o Senhor no Monte Gerizim, os samaritanos. E por volta do ano 128 a.C., esse templo dos samaritanos foi destruído na revolta dos macabeus, né? Foi destruído por João Hircano, um dos governantes macabeus. Mas eles continuavam adorando e prestando culto nesse monte. Então há um grande conflito entre os judeus e os samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se davam, não tinham um bom relacionamento. Um considerava o outro equivocado e errado quanto à adoração a Deus. Os judeus prezavam pela adoração no templo em Jerusalém. Os samaritanos prezavam pela adoração a Deus no templo em Samaria, no Monte Gerizim. Mas os samaritanos estavam equivocados porque eles aceitavam apenas o Pentateuco e rejeitavam todo o restante do Antigo Testamento. Esse é um pouco do contexto que nós vamos entender melhor quando nós lermos o texto do Evangelho de João. Vamos entrar no capítulo 4, então. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Vamos lá. Lembrem dos eventos. Jesus realiza o primeiro milagre dele em Caná da Galiléia, naquele casamento. Logo depois do milagre que Jesus realiza em Caná, de transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal, lembrem-se que João nos conta apenas 7 sinais. Depois do primeiro sinal na Galiléia, em Caná da Galiléia, Jesus vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele
derruba as mesas dos mercadores no templo, expulsam os mercadores do templo, tem aquela manifestação de santa ira e também se encontra com Nicodemos. Nós já vimos isso na aula passada. Logo depois, Jesus sai de Jerusalém e vai para a região da Judéia, que é logo ao norte, um pouquinho acima de Jerusalém, fica ali na região da Judéia por algum tempo, por alguns dias. Logo, só que nesse entretempo, depois que Jesus é batizado e vai para Jerusalém, quando Jesus vai para a região da Judéia, depois desse tempo nós descobrimos que João é preso. Não está mencionado aqui no Evangelho, mas nos outros Evangelhos nós vemos que João Batista estava preso. E logo depois da morte de João Batista, os fariseus perceberam que Jesus continuava fazendo muito mais discípulos do que João Batista. O próprio João Batista tinha dito, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam a ele, eu não sou Messias, ele é. E por causa disso, João Batista foi preso, porque já estava causando tumulto e causava uma resistência aos fariseus, aos mestres religiosos, principalmente aos fariseus. Só que parece que o que os fariseus tentaram fazer, calando João Batista, não deu certo, porque eles descobrem que um tal de Jesus, da região de Nazaré, possui muito mais discípulos do que João Batista. E Jesus também batizava. Não era ele mesmo que batizava, mas os seus discípulos, até porque, para que ninguém futuramente pudesse dizer, eu fui batizado pelo próprio Jesus. Mas Jesus continuava com esse sinal de purificação, que era o batismo. Já falamos sobre o batismo quando falamos de João Batista. Mas quando ele estava ali na região da Judéia e ele descobre que os fariseus estão sabendo o que está acontecendo com Jesus, Jesus, então, ele foge. Vou colocar entre aspas aqui, porque a gente sabe que Jesus não é de fugir. Jesus, ele se entregará por toda a humanidade. Mas o tempo ainda não era chegado. Não era a hora dele ser preso. Não era a hora de causar mais tumulto. Então, tudo indica que o texto diz, olha, como os fariseus viram que estava crescendo, provavelmente eles iriam atrás de Jesus. Jesus, então, resolve fugir, deixar a Judéia e voltar para a Galileia, né? Voltar para a região da Galileia. Esse é o motivo. E é nesse momento que Jesus chega na Galileia agora, que ele vai começar o seu grande ministério, que vai durar um bom tempo, né? Por volta do ano 27, ele começa o seu grande ministério, que vai ficar uns 2 anos, pelo menos, ali na região da Galileia. Ele volta, então, novamente para a Galileia. É isso que está acontecendo. Mas o texto diz no versículo 4 que no caminho teve de passar por Samaria. Agora nós começamos a ver o contexto que nós falamos. Teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Muito bem. No caminho, teve de passar por Samaria. Interessante que a gente se pergunta, por que será que teve de passar por Samaria? Será que tinha um outro caminho? Curioso que nós descobrimos pelo historiador Flávio Joséfo, que é um historiador muito importante dos judeus, um historiador muito importante para a história da igreja, inclusive dos próprios judeus. O historiador Flávio Joséfo diz que era comum os galileus passarem pela Samaria. Era a rota mais rápida, era a rota mais curta e era a rota mais provável. Algumas pessoas dizem que era comum que eles passassem por outras rotas, e quando Jesus disse, olha, temos que passar por Samaria, é como se estivesse mudando os planos. Mas é possível que não, que na verdade essa era a rota mesmo, era a rota mais comum, como os historiadores nos mostram, que era comum os galileus cruzarem pela Samaria, era a rota mais rápida, e esse teve de passar, não passa aí de uma referência ao texto de que era o caminho que eles passariam mesmo. Por isso que eles tiveram que passar por Samaria, porque era o caminho que eles realmente faziam. E diz que eles chegaram na cidade de Sicar. Quando eles chegaram na cidade de Sicar, Jesus estava no poço de Jacó. É o mesmo poço que foi construído lá no Antigo Testamento pela família de Abraão, Isaac e Jacó, a terra que foi dada que Jacó deu ao seu filho José, que posteriormente José foi sepultado nessa região, e ele chegou ali no poço de Jacó, cansado. É interessante, né, falar que Jesus estava cansado, porque João faz questão de mostrar
a humanidade de Jesus. Jesus é perfeitamente homem, ele cansa, ele sente sede, ele sente fome, combatendo as ideias pré-gnósticas que já provavelmente existiam nesse tempo, de que Jesus não foi homem, ele era apenas uma manifestação somente divina. Mas não, Jesus era ser humano, ele se cansava. O texto diz que ele se cansou e parou ali no poço de Jacó. Era por volta de meio-dia. Esse meio-dia é interessante, porque provavelmente você já ouviu alguma pregação de alguém falando... obrigado, minha garrafinha de água. Percebeu que eu estava com sede. Igual Jesus teve sede, eu também estou com sede. Você provavelmente já ouviu alguém pregando que meio-dia, que essa cena aconteceu ao meio-dia, a hora mais quente do dia, e que a mulher samaritana foi encontrar Jesus nesse horário porque ela sentia vergonha de ir em outros horários. Só que esse meio-dia tem uma interpretação, é um pouco complicado de nós decidirmos que horário é mesmo, tá? Porque João tem um grande problema quanto a horas. O texto em grego diz que era a hora sexta, ou seja, sexta hora. E aí há uma confusão entre qual método se utiliza para determinar o horário. Se é um método romano de contagem de tempo, visto que João escreveu esse evangelho em grego já numa influência romana muitos anos depois, por volta do ano 90 depois de Cristo, que ele teria escrito esse evangelho, ou o método de contagem judaico. Se for no método de contagem judaico, pode ser que seja por volta do meio-dia. Mas se for no método de contagem romano, essa sexta hora pode ser justamente 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Isso gera uma grande controvérsia sobre que hora era. Não dá para ter certeza, tá, gente? Inclusive, o William Hendrickson, ele vai dizer que faz mais sentido que seja a sexta hora, 6 horas da tarde. Ele diz que era comum as mulheres irem buscarem água nesse horário. O fato de não ter outras mulheres não significa que ela estava envergonhada ou não, mas que ela foi buscar água e coincidentemente era só ela. E que não há evidência bíblica para dizer que ela foi ao meio-dia porque era rejeitada pelas outras mulheres. Não tem isso no texto. É difícil nós pressupormos coisas que o texto não diz. A gente sempre pressupõe muitas coisas que o texto não diz. Isso é um perigo na interpretação bíblica. Mas o William Hendrickson vai dizer que, na opinião dele, era 6 horas da tarde. Isso faria sentido com o horário mais ou menos de que as pessoas já estavam terminando seus trabalhos, por exemplo, e a mulher samaritana vai, chama, conversa, fala sobre o que aconteceu e todos eles vêm ao encontro de Jesus. Que hora que era? Era meio-dia? Era 6 horas da tarde? Agora nós precisamos ser honestos quanto ao que o texto diz. Não dá para ter certeza. Fala sexta hora. O problema é que em alguns momentos nós podemos interpretar a sexta hora como contagem romana ou como contagem judaica. Mas sendo meio-dia ou sendo 6 horas da tarde, o importante não é isso. O importante é o que acontece a seguir e a conversa que Jesus tem com essa mulher, e é interessante. Coloquei aí para vocês terem uma ideia onde fica o Poço de Jacó, que existe até hoje, tá, gente? Na foto à esquerda vocês têm aí o poço, que, claro, foi construída uma igreja em volta hoje, né? Tem uma igreja em volta do poço, porque, infelizmente, muitos desses lugares foram construídos monumentos em volta, né? Então, mas os arqueólogos concordam em dizer que realmente esse é o Poço de Jacó. É um dos lugares que nós temos certeza que é mesmo. Ele possui cerca de 30 metros de profundidade, e só que teve muito entulho, muitas coisas foram construindo. A hipótese dos arqueólogos é que na época de Jesus esse poço tivesse por volta de 23 metros de profundidade. Ele foi aumentando ao longo do tempo. Mas aí tem um mapa para você ter uma ideia de onde ele fica mais ou menos na região ali de Sicar, a cidade de povoado de Sicar, o Poço de Jacó. Existe até hoje. Se você for com a gente na viagem de Israel, você estará nas terras bíblicas. Temos até amanhã para concluir a inscrição, hein, gente? Para quem está assistindo hoje, né? 13 de setembro. Temos vaga ainda, só que precisa ser feita a inscrição até amanhã. Muito bem. Nós vamos agora, dia 25 de novembro, para Israel, com a caravana da Escola do Discípulo. Mas não se preocupem, quem não puder ir, que eu vou postar, a gente vai postar muita coisa no YouTube de lá, falando e explicando. Muito bem. Aí diz, o texto segue, e aí vem justamente o foco da história. Versículo 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Preste atenção nessa parte. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos.
Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Olha interessante essa cena. Uma mulher se aproxima para tirar água do poço de Jacó. Ela provavelmente vem ali do povoado de Sicar, perto. Não veio da cidade de Samaria, veio ali da região de Sicar. Era uma região perto, no qual provavelmente ela tirava água dali todos os dias. Ela chega para retirar um pouco de água. Jesus está ali descansando. E ele lhe pede um pouco de água. Você pode me dar um pouco de água? William Hendrickson e alguns estudiosos vão dizer que provavelmente ela tirou a água do poço, porque alguns vão dizer que ela não tirou a água do poço, mas é provável que ela tenha tirado a água do poço. E nesse momento que ela tirou a água do poço, o cântaro estava cheio d'água, Jesus disse, pode me dar um pouco d'água, por favor, que eu estou com sede. Jesus tinha sede e ele realmente precisava beber água. Mas a samaritana percebe que ele era um judeu. Talvez pelo sotaque, é possível, que ela percebe que ele era um judeu. Naquele momento, ela fica surpresa. Primeiro, porque ela era uma mulher. E rabinos ou homens judeus não falavam com mulheres, principalmente ainda mais samaritanas. Isso já foi uma surpresa muito grande para ela. Jesus deu valor a essa mulher e falou com ela. Em segundo lugar, é estranho que um judeu peça para beber água de um cântaro ou por uma samaritana. Por quê? No texto vai dizer que os judeus recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Essa é a versão NVT. A versão, algumas outras versões diz que os judeus e os samaritanos não se davam. Mas a palavra aqui de não se davam é uma palavra que provavelmente ela não deve ser traduzida como não se davam. Se você tem uma Bíblia da NVI aí, talvez tenha lá uma nota de rodapé, que essa palavra provavelmente pode ser traduzida como os judeus não usavam vasilhas, as mesmas vasilhas dos samaritanos. Sabe por que essa hipótese é mais provável de tradução? Porque, veja bem, no versículo 8 diz que naquele momento os seus discípulos tinham ido comprar comida no povoado. Qual povoado os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida? No povoado samaritano. Então isso nos mostra que até certo ponto os judeus tinham contato sim com o samaritano. Eles comercializavam comida. Havia algumas coisas, algumas trocas comerciais que eram possíveis de acontecer. Nós vemos que os discípulos de Jesus eram judeus, mas eles não tinham problema em fazer comércio com os samaritanos e comprar comida deles. Então não é correto dizer que eles não se davam, que eles não tinham qualquer contato. A melhor tradução aqui, e os principais estudiosos vão dizer isso, é que eles não usavam das mesmas vasilhas. Aí sim, isso faz todo sentido cerimonial e de purificação. Um judeu não podia usar os mesmos utensílios dos samaritanos para tomar água, um copo, um prato, por exemplo, um talher. Eles não poderiam usar os mesmos objetos de um samaritano, senão eles se tornariam impuros. E aí está a surpresa da mulher samaritana, porque Jesus não tem nenhum copo, Jesus não tem nenhum utensílio ali, ele pede água. E a surpresa dela é como assim? Vocês não tomam água dos nossos utensílios. Teria que te dar o meu copo, o meu cântaro, alguma coisa aqui para você tomar água. Não tem como. Os judeus e os samaritanos têm rixa, tem problema aí. Como é que você quer água para beber? A mulher fica espantada com essa reação de Jesus ou com esse pedido de Jesus. Mal sabe ela da grande transformação que está por vir. E aí Jesus responde no versículo 10. Jesus respondeu, se ao menos, agora Jesus começa a revelar o seu caráter, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, mulher. Olha, que presente Deus tem para você. E com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. É muito interessante que nós sabemos que Jesus está falando de algo espiritual. Mas essa mulher ela não vai entender como espiritual. Até porque água viva ela pode ser muito bem interpretada aqui no grego, na situação, como uma água de fonte, que brota, sabe? Que não para de jorrar. Não é uma água parada como a do poço, mas uma água de uma fonte que brota para sempre, né? Que jorra, que seriam águas melhores, uma água viva, nesse sentido. A mulher está entendendo ali literalmente como água e não como nada espiritual. E ela, né, não entendendo o que está acontecendo, vai dizer, mas você não tem nem balde, né? Você não tem nem corda, nem balde, e o poço é muito fundo. De onde tiraria essa água viva? O próprio William Hendrickson vai dizer
que é provável que a parte de cima do poço, lá embaixo, né, fosse água parada, mas que mais ao fundo, bem mais ao fundo, tinha a fonte de onde brotava essa água. E ali seria a água viva. Então, na cabeça da mulher, está assim, mas você não tem nem corda nem balde. Ainda que você tivesse, como é que você vai conseguir ir lá na fonte da água viva mesmo? Não faz sentido o que você está dizendo. Como é que você conseguiria fazer uma coisa dessa? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Ela então contesta a autoridade de Jesus, ela não sabe com quem está falando. Como é que você vai dizer que pode dar uma água melhor que essa? Porque na cabeça daquela samaritana, daquela mulher, essa água é uma boa água, é uma água pura. É uma água que Jacó nos deu, que ele saciou a sede de toda a sua família, de todos os seus animais. Você está dizendo que tem uma água melhor do que essa água e é uma água boa? E aí Jesus traz uma resposta interessantíssima. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. E aí nós descobrimos que Jesus não está falando simplesmente de água. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando de vida plena. Jesus está falando de satisfação dos desejos e dos anseios. É disso que Jesus está falando. Porque nós sabemos que todo ser humano anseia pela eternidade. Todo ser humano anseia por redenção, por um sentimento de que sua vida vale a pena, de que você tem sentido, significado, de saciar os seus desejos. Nós sabemos que longe de Deus, nossos anseios nunca são satisfeitos. Nós estamos eternamente como um coração vazio, um vazio que não consegue ser preenchido. Na verdade, todo ser humano possui um grande vazio que não é capaz de ser preenchido, a não ser pela própria presença de Deus. Como nos disse Agostinho de Hipona, nós somos criados para Deus e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Deus. Sem Deus, nós estamos eternamente inquietos. Jesus, ele apela para o desejo dessa mulher. Sabe esse desejo? O desejo por saciedade, por satisfação infinita, por satisfação completa. Jesus está falando de vida eterna. Essa é a água que Jesus oferece. Vida plena, vida eterna, vida de satisfação, uma água que você nunca mais terá sede, ou seja, uma satisfação que nunca mais te deixará. Mas a mulher, ela ainda não está entendendo o que está acontecendo aqui e que isso é algo espiritual. Na cabeça dela é algo físico e é uma água física. Veja só, versículo 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Nós percebemos que a mulher samaritana não entendeu ainda que Jesus está falando de algo metafísico. Que Jesus está falando, na verdade, de algo espiritual. De satisfação dos seus anseios. E ela falou, opa, se existe uma água que se eu beber eu nunca mais vou ter sede, eu quero essa água, que eu não vou precisar mais vir aqui no poço. Ela ainda está entendendo em questões físicas, né? E aí Jesus faz uma pergunta interessante, que parece que está mudando completamente de assunto, mas faz todo sentido. Logo depois que ela diz, eu quero essa água, me dá essa água, Jesus pergunta para ela e diz, vai buscar o seu marido, disse Jesus. Aí a gente pensa assim, opa, que estranho. A mulher diz, eu quero essa água. Por que Jesus muda de assunto tão drasticamente para que a mulher vá buscar o seu marido? Mas nós vamos descobrir que isso faz todo o sentido. Veja bem, eu já vou explicar por quê. Jesus diz, vai buscar o seu marido. E a mulher respondeu, não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Senhor, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Olha que interessante. O assunto é água, água viva. Uma água que sacia a nossa sede para sempre. E ela diz, opa, eu quero essa água. E Jesus diz, vai buscar o seu marido. Por que ele fala isso? Porque Jesus conhece essa mulher e sabe que o ponto fraco dela é justamente esse. Jesus sabe que essa mulher teve 5 maridos.
Nós não sabemos como ela se separou desses 5. Pode ter sido alguns casos de viuvez, mas com certeza alguns casos de divórcio ou de deixar. E que o homem com o qual ela estava naquele momento não era nem o marido dela. Então essa mulher possui uma vida de pecado. Ela é pecadora. E quando ela diz, eu quero essa água, e Jesus diz, busque o seu marido, o que Jesus está fazendo é que ela se sinta culpada. Jesus, na verdade, está expondo o pecado dessa mulher. Sabe por quê? Porque só é possível receber essa água viva, só é possível receber essa vida plena e vida eterna se antes nós entendermos o tamanho do nosso pecado e da nossa culpa. Nós só entendemos o tamanho da graça de Deus quando antes nós entendemos o tamanho do nosso pecado. Jesus precisa expor o pecado dessa mulher, para que ela entenda a real necessidade dela. Até para que essa mulher entenda que essa sede não é uma sede física, que Jesus quer que ela tenha sede espiritual. E essa sede espiritual, ela só vai fazer sentido se antes eu entender que eu tenho sede espiritual, que eu tenho um profundo pecado, que eu tenho uma vida imoral. O próprio William Hendrickson, ele diz o seguinte, veja, há contudo uma conexão estreita entre o pedido da mulher e a ordem de Cristo. A mulher deseja água viva, então é preciso haver sede por esta água. Esta sede não estará completamente desperta, a menos que haja uma percepção de culpa, uma consciência de pecado. A menção ao marido dela é o melhor meio de lembrá-la de sua vida imoral. O Senhor agora se dirige à consciência dela. Quando Jesus expõe o pecado dessa mulher, ele está preparando o coração dela. Ele está justamente preparando o coração dela para que ela receba o dom da vida eterna e para que ela receba a vida plena. Ao revelar e desnudar a mulher e essa imoralidade passada, ela enfim vai poder entender o caráter doador de Jesus Cristo. Isso é importante, meu irmão. Falar de pecado... escorreguei aqui. Falar de pecado é importante. O evangelho nunca será compreendido se nós não falarmos da culpa do nosso pecado, do tamanho do nosso pecado e como o nosso pecado nos separa de Deus. O evangelho é uma boa notícia, mas ele só é uma boa notícia quando nós entendemos a má notícia primeiro, que nós temos pecado e por causa do nosso pecado nós estamos separados da glória de Deus. E Jesus então expõe o pecado dessa mulher. No momento que Jesus expõe o pecado dessa mulher e que ela era carente espiritualmente de salvação, assim como nós somos, como eu sou e como você é, ela percebe que ele não é um homem comum. E imediatamente ela diz, o Senhor é um profeta. Veja que és profeta. O Senhor é um profeta. O Senhor revelou minha vida. Agora você não é um homem comum. Só que nesse momento que ela descobre que Jesus é um profeta, que Jesus revela o seu pecado, ela muda de assunto. Ela muda de assunto, né? É interessante que os comentaristas vão dizer que ela realmente muda de assunto para evitar falar nesse assunto. Ela não quer falar do seu pecado. Ela não quer ser humilhada. Ela não quer ter a sua imoralidade exposta. Então, no momento que ela percebe que Jesus é profeta, ela muda de assunto. E ela vai mudar para um assunto que ela entende, que ela sabe, que ela já discutiu muito. Então, olha que interessante a pergunta que ela faz. Então, diga-me, mudando de assunto, né? Não vamos falar do meu passado, não vamos falar da minha imoralidade, não. Já que o senhor é um profeta, me responde uma coisa que eu sempre tive dúvida. E é uma dúvida genuína, mas ela está mudando de assunto. Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Olha só a pergunta dessa mulher. Lembra do contexto histórico que eu falei? Da separação de Israel, de Judá, da construção de um novo templo, dos samaritanos. Então, existia uma grande discussão em qual era o local correto de se adorar a Deus. E essa mulher faz justamente essa pergunta. Afinal de contas, qual é o lugar? Vocês dizem que é lá em Jerusalém, os nossos antepassados adoram aqui no Monte Gerizim. Qual é o lugar certo? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora. E que já chegou, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que o adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus.
mas está chegando a hora e de fato já chegou. Já chegou. É agora, não é futuro, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Basicamente, nós vemos que ela está mudando de assunto, mas é uma pergunta relevante. E Jesus responde essa pergunta da melhor maneira possível. Ele está dizendo o seguinte: olha, está chegando a hora. E na verdade essa hora já chegou, porque Ele é aquele que traz essa boa notícia e que não se importa onde se adora. O importante não é se é aqui em Jerezim, se é lá em Jerusalém, se é em Campo Grande, na Primeira Igreja Batista, ou se é na Angola. Não importa o lugar, mas sim a atitude do coração e da mente, e a quem se adora e como se obedece a quem se adora. Isso é interessante. Primeiro, Jesus diz, olha, não é importante o lugar, mas como e a quem se adora. Quando ele diz, olha, o importante não é o lugar, mas adoradores verdadeiros. E quem são os adoradores verdadeiros? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Queria falar primeiro dessa parte em verdade. O em verdade aqui é que nós precisamos saber a quem adoramos. E Jesus expõe a falha dos samaritanos. Ele diz, olha, vocês não conhecem a Deus plenamente. Vocês não sabem que Deus vocês adoram. Vocês estão adorando um Deus que vocês imaginaram e criaram. Porque eles aceitavam o Pentateuco, mas rejeitavam todo o restante do Antigo Testamento. Então eles não conheciam de fato a Deus. Jesus diz, o importante é saber a quem adoramos. Nós precisamos adorar ao Deus verdadeiros, a conhecer quem adoramos. E essa expressão, em espírito e em verdade, justamente, primeiro, em verdade, é preciso saber a quem adoramos, e nós precisamos adorar o Deus revelado nas Escrituras, o Deus verdadeiro, que deseja ter relacionamento conosco, que nos constrange, que nos confronta, e em espírito. E em espírito é que não importa o lugar, o como, não importa as considerações físicas, é uma adoração com o coração completo, com o coração verdadeiro. William Hendrickson, ele diz assim, olha, adorar em espírito e em verdade só pode significar, letra A, render tal honra a Deus que todo o coração participa do ato, ou seja, é render honra a Deus de todo o coração, completamente participando disso. E letra B, fazer isso em completa harmonia com a verdade de Deus tal como revelada em sua palavra. Portanto, tal adoração não será apenas espiritual em vez de física, interna em vez de externa, mas será também direcionada ao Deus verdadeiro, tal como estabelecido na Escritura e mostrado na obra da redenção. Não importa mais o lugar, o importa é que você adore a Deus em espírito, de todo o seu coração, em verdade, com amor, se rendendo e se entregando completamente a Ele em obediência e em verdade, ao Deus verdadeiro que se revela nas Escrituras. E aí a mulher, ela vai mostrar que ela sabe que um dia o Messias explicará tudo isso. Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo. Os samaritanos, eles adoravam a Javé, eles se circuncidavam, mas eles adoravam no Monte Gerizim e eles rejeitavam o restante da Bíblia, só criam no Antigo Testamento, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles também tinham a expectativa de um Messias, da vida de um Messias que um dia resolveria tudo. E a mulher disse, lá no versículo 25, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. E agora Jesus faz uma das principais revelações dele, e ele se revela publicamente, dizendo, então Jesus lhes disse, sou eu o que fala com você. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o Libertador, eu sou o Filho de Deus. Jesus se autoproclama Salvador e ungido do mundo. O versículo 27 pausa, interrompe essa cena para dizer que os discípulos estavam voltando. Veja, naquele momento, imagina a cena, né? Eu sou esse. Naquele momento, os seus discípulos voltaram,
Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. Imagina a reação do discípulo, como é que pode? Inclusive existia um ditado de que, na verdade, um consenso de que um rabi não podia conversar com uma mulher, e tinha até uma regra que ninguém fale com uma mulher na rua, nem mesmo com a sua própria esposa. Então, assim, imagina o susto se Jesus está falando com uma mulher. Gente, abre um parênteses aqui. Jesus valoriza as mulheres e valoriza muito as mulheres. Jesus coloca as mulheres em cena e traz a elas dignidade que elas sempre tiveram diante de Deus, mas revela essa dignidade. Mas eles ficaram surpresos de Jesus estar conversando com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. E eles não tiveram coragem de perguntar para Jesus. O versículo 28 diz, a mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos. Alguns vão dizer que a mulher ficou tão empolgada que esqueceu o seu cântaro vazio ali. Né, que esqueceu, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ela deixou a vasilha. E se a nossa hipótese de que ela já tinha enchido o cântaro, já tinha enchido a vasilha, estiver correta, é possível até que ela tenha deixado a vasilha de propósito para que Jesus bebesse água. Olha só. Olha, ele deixou a vasilha ali, beba água, depois eu pego minha vasilha, mas tem algo mais importante para fazer. Ela foi correndo para o povoado, dizendo a todos, versículo 29, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo, o Messias? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Olha que interessante que o convite da mulher samaritana é o mesmo convite, é muito parecido, na verdade, com o convite que Filipe faz a Natanael. Venham ver, venham ver. Eu não tenho certeza ainda, mas será que não é ele? Venham ver com vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões de quem é esse homem que falou tudo que eu faço, que revelou minha vida. Ele é especial. E aí diz que o povo começou a ir até Jesus. Muda para o quadro de Jesus e seus discípulos. A mulher foi para o povoado, falou com eles e Jesus está aqui com seus discípulos. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele estava com fome. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus lhe explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Esse texto é maravilhoso, Jesus diz, olha, existe uma coisa que é mais importante do que comida física. É cumprir a vontade de Deus. É fazer a vontade que Deus me enviou para fazer. É cumprir a missão. Essa é a coisa mais importante que existe na vida. Cumprir a missão de Deus. E aí Jesus diz, vocês não dizem que os campos ainda faltam 4 meses para a colheita? Isso não é um ditado popular. Provavelmente os discípulos estavam andando, caminhando, olhando as plantações e eles devem ter comentado, falta 4 meses para colher. Talvez viram as flores ali, ou a vegetação, e falta 4 meses para colher. E Jesus diz, olha, vocês não estavam falando que faltam 4 meses para colher? Mas eu digo uma coisa, levante os olhos, veja. E é possível, gente, que nesse momento que Jesus diz, olhe, o que eles veem é aquela multidão de pessoas, bati aqui, quando eles levantam os olhos, o que eles veem é aquela multidão de pessoas vindo até ele, aquela multidão que a mulher samaritana chamou. Imagine a cena, Jesus diz, olha, vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, né? Olha lá, levante os olhos e vê aquela multidão vindo até ele. E Jesus diz, olha, os campos estão prontos, os campos estão prontos, eles estão maduros para a colheita. Chegou a hora da gente colher. E colher vidas transformadas. Chegou a hora de nós transformarmos a vida dessas pessoas. Chegou a hora da colheita. E Jesus vai dizer que os que colhem já receberam salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Então, essa colheita de vida eterna. Que a alegria espera tanto ao que semeia como ao que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia, outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher o que não semearam. Quem semeou foi o próprio Jesus. E outros realizam um trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. E é interessante que Jesus diz, olha, os campos estão prontos, vamos colher, vamos pregar o evangelho, vamos fazer a melhor maneira possível, os campos estão prontos, vamos colher. E o texto continua então, que muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz.
Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. Olha que interessante. Jesus ama tanto esse povo. Olha o contraste, né, gente? Na semana passada nós vimos Jesus com um judeu fariseu que era Nicodemos. Agora nós vemos Jesus com uma mulher samaritana. A salvação vem para todos. Jesus está claramente dizendo que a salvação é para todos no mundo. Para o judeu letrado fariseu e para a samaritana imoral que teve 5 maridos e era amaziada com alguém. E Jesus fica ali 2 dias, tanto que ele amou esses samaritanos que eram rejeitados pelos judeus. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Gente, olha essa declaração. Lembram lá na nossa primeira aula que eu falei que o Evangelho de João ele é polêmico, no sentido de que sempre há uma mensagem para que as pessoas creiam ou rejeitem. Que diante de Jesus não existe meio termo, que diante de Jesus você tem apenas 2 escolhas, ou você crê ou você rejeita. E aqui João fez questão de dizer que os samaritanos creram que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Deus conosco. Mas é interessante que eles disseram: olha, agora nós vimos e agora nós cremos por causa dele, não porque você falou, mas agora nós tivemos a nossa própria experiência e sabemos que ele é o Salvador do mundo. Jesus não é o Salvador dos judeus. Jesus é o Salvador do mundo, de todo aquele que nele crê e encontra vida eterna e vida plena. E é interessante que todos nós precisamos dessa experiência pessoal. E eu convido você a clamar e pedir a Deus que você passe por essa experiência. Não basta a gente apenas ouvir o que os outros disseram sobre Jesus. E não basta você apenas ouvir o que eu, Felipe Breder, estou dizendo para você sobre Jesus. É preciso que você possua a sua própria experiência com Cristo, a tal ponto que você também possa dizer: agora cremos, não apenas por causa do que você me contou, mas porque nós mesmos, ou eu mesmo, vi e ouvi. Por isso eu oro para que agora, no nome de Jesus, por meio do Espírito, você possua a sua própria experiência com Jesus Cristo, vivo, real e verdadeiro. Que você possua a sua própria experiência e o conheça intimamente e verdadeiramente. No final das contas, nós precisamos de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E essa cena é maravilhosa. Mas o capítulo 4 não termina por aí. Nós temos mais uma cena aqui, que eu vou falar mais rapidamente, mas é importante nós falarmos dela também antes de seguirmos para o capítulo 5, na semana que vem. Jesus diz, e o texto diz no versículo 43, depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles obedeceram, eles o receberam. Interessante que Jesus vai para a região da Galileia, mas por que fala assim, olha, visto que um profeta não é visto... ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. William Hendrickson vai dizer que Jesus escolheu ir justamente para a Galileia, sabendo que ele não seria, que um profeta não era honrado em sua própria terra, justamente para ficar mais tranquilo. Lembra que Jesus está fugindo da Judéia? Todo esse contexto. A gente começou a aula assim, lembra? Jesus está saindo da Judéia porque os fariseus estão atrás dele. E ele passa por Samaria. E agora, depois de Samaria, ele vai para Galileia. E justamente porque na Galileia um profeta não é honrado na sua própria casa, Jesus diz, pode ter pensado, vou para lá, que lá vai ser mais tranquilo. Não vou gerar tanto burburiço, não vai gerar tanta coisa, talvez seja mais tranquilo, porque ainda não é chegada a hora. Só que ainda assim o texto diz que quando ele chegou lá na Galileia, muitos o receberam, porque agora sabiam e tinham ouvido falar do que Jesus tinha feito, talvez no casamento de Caná da Galileia. Essa região da Galileia, ela era dominada por Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, porque quando Herodes morreu, ele dividiu a região ali de Israel numa tetrarquia, né? Com 4 reis, os seus filhos, e a região da Galileia ficou justamente com Herodes Antipas. Não era mais o Herodes o Grande
que tinha mandado matar as crianças, né? Mas o filho dele, Herodes Antipas, que era governador apenas ali da região da Galileia. Por que eu falei de Herodes Antipas? Porque a gente já vai falar sobre o oficial dele. Versículo 46 diz: enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou em Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Então ele volta para o lugar onde ele realizou o primeiro sinal dele. Perto dali, em Cafarnaum ficava próximo de Caná. Havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Esse oficial do governo é provavelmente um oficial de Herodes Antipas. E parece que é um judeu, porque ele conhece o que Jesus fez, sabe do que Jesus fez. Então, um funcionário de Herodes Antipas e judeu. E o filho dele está muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para a casa. Então, é nesse momento e na Galileia que Jesus vai começar o seu grande ministério, provavelmente no ano 27, e ali ele vai ficar cerca de 16 meses ao todo, na Galileia, depois que ele vai voltar para Jerusalém outra vez. Seu ministério começa aí. E nós encontramos aqui um homem, funcionário de Herodes, que provavelmente confiava apenas nos milagres de Jesus, mas não sabia quem Jesus era e não confiava em Jesus em fato, mas no que ele podia fazer. Jesus demonstra isso e diz, faz uma repreensão: vocês jamais crerão, a não ser se verem sinais e maravilhas. Mas o oficial implora: por favor, cure meu filho. E Jesus demonstra, então, Jesus não só cura o filho dele, mas cura o próprio coração desse oficial, porque ele diz que ele creu nas palavras de Jesus. Interessante que aqui de novo João coloca um conflito, uma polêmica, Ou você crê ou você rejeita. E diante do segundo sinal de Jesus, nós temos: ele creu. Ele creu na palavra de Jesus. 51, versículo 51. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. E foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio à Judéia. Interessante que aqui nós temos, primeiro, aqui fala que é 1h, a 1h. Temos aquela questão da contagem de hora também, se é no método romano ou no método judeu. E aqui não faz muito sentido que seja 1h, tá, gente? Na minha opinião, porque o Hendrickson fala sobre isso, outros comentaristas falam sobre isso, e faz sentido que na contagem também seja uma contagem romana. Por quê? Se fosse 1h, não faria sentido ele ir embora só no outro dia. Se fosse 1h, logo depois que Jesus falou: seu filho vai ficar bem, ele voltaria para Cafarnaum, era perto, e ele chegaria ainda no mesmo dia. Então não faz sentido ele ter ido no outro dia. Jesus disse: seu filho vai ficar bem. Então vou ficar aqui, vou dormir uma noite aqui e só amanhã eu vou embora. Não faz sentido. Então, só quando nós aplicamos o método de contagem romana, aí sim, daria por volta de 7h. Aí faz sentido, porque já era tarde demais para ele voltar para Cafarnaum, não dava para ir de noite. Então ele espera até amanhecer e aí no outro dia ele vai embora, faz mais sentido. Só para a gente encontrar encaixar melhor essa história. Mas é interessante que aqui João mostra novamente o propósito do sinal de Jesus. Os milagres de Jesus não são um fim em si mesmo. São sinais que o apontam para a sua glória e para uma decisão. Ou você crê ou você o rejeita. E neste caso, o autor diz que tanto o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Porque diante de Jesus, você não tem uma outra escolha. Ou você o aceita e se dobra e se prostra e o aceita como Deus e Senhor, ou você o rejeita. Não tem meio termo. Não existe essa história de que, eu gosto de Jesus, ele é um bom professor, um mestre, um cara que vale a pena ser seguido, eu gosto de ir na igreja de vez em quando, tal. Não faz sentido.
Ou você o recebe como Senhor de sua vida e o obedece completamente, ou você o rejeita. Só existem essas duas possibilidades. Ou você crê que Ele é Deus, ou você rejeita que Ele é Deus. E até o momento as pessoas estão crendo. Mas nós chegaremos no momento que as pessoas não crerão e o deixarão. Ainda no Evangelho de João, nós chegaremos lá. Amém? Ler o Evangelho de João é maravilhoso, né, gente? Que texto incrível, que experiência é essa da mulher samaritana e do povo samaritano e da boa notícia de Jesus que chega a todas as pessoas. Eu vou tentar ler algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vou ver alguns comentários, né? A Amélia falou que eu tenho recebido muitos ensinamentos. Estou feliz por ter encontrado essa oportunidade. César Augusto, realmente o apóstolo João foi muito objetivo na sua carta. A evidência de suas palavras são para que realmente creiamos nele. É isso mesmo. João escreveu o evangelho justamente para que você creia que Jesus é Deus. Ou você crê, ou você rejeita. Exatamente. Estão comentando aqui o Renato. O interessante é que naquela época a palavra da mulher não tinha muita credibilidade. Exatamente. E mostra que Jesus realmente deu valor às mulheres, rompendo com toda uma cultura, infelizmente, patriarcal e machista que era a daquele tempo. Jesus muda completamente isso. Na verdade, o Deus da Bíblia sempre coloca a mulher em lugares incríveis e de destaque, né? Gente, Felipe, voltando ao início da aula, a divisão da monarquia é importante para se cumprir a profecia da vinda de Jesus, está correto? Olha, a divisão da monarquia é importante para a gente entender o drama de Deus e o pecado do ser humano e também para entendermos as profecias de que viria um Messias, de que viria um rei que reinaria para todos sempre em Israel e em Judá, tá joia? Vejam lá o nosso panorama do Antigo Testamento, que é uma bênção. Glória a Deus, gente. Muito obrigado, Luciana, aí, pelo comentário. Vocês são uma bênção. Que bom que vocês têm crescido. Vamos deixar a curtida aí, gente, na live, né? Compartilha com seus amigos, com as pessoas. E dê o seu testemunho de como tem sido, como Deus tem falado com você. Retornaremos, então, na próxima semana. Que Deus abençoe você e até o próximo, no capítulo 5. Felipe, quando vocês farão os profetas e Apocalipse? Aos poucos, nós chegaremos lá. Mas ainda tem muita coisa pela frente, tá bom? Olha, a Amélia tem 83 anos e mora em Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe, Amélia. Que honra ter você aqui com a gente. Que honra que você esteja acompanhando e sendo abençoada também. Isso nos abençoa profundamente. Tá bem, gente? Deus abençoe e até semana que vem. Beijão.